Sandro Orlandelli, ele é assim, me impressionou. Tá, agora eu sei que tem mais informações, postou lá no canal A Dupla algumas questões, mas eu já queria adiantar. Ele começa como treinador, passa por bases de São Paulo e Corinthians. Aí roda a Europa mesmo, Europa, Suécia, França, Japão, em times obviamente menores, de base, mas para num Arsenal, que tinha Arsene Wenger, e participa. Ele, eu vi uma entrevista, ele participa. Ele foi muito claro. Então, olha, óbvio que eu não formei esses caras. Eu participei do descobrimento e também da formação de caras como Fábregas, Adebayor, como o próprio Van Persie, e nomes que fizeram história e tiveram tradição no Arsenal. Vem para o Brasil, roda para o Atlético Paranaense, Santos, aí depois volta para a Europa, fica no Manchester United por 3 anos, até numa parte ele disse que ele não tinha tanta proximidade assim do José Mourinho como tinha com o Wenger no Arsenal, e no Manchester foi mais isolado, e aí vem para trabalhar no Red Bull Bragantino. O currículo, Tiger, é um negócio impressionante. No meio disso tudo, ele ganhou uma medalha de ouro com a seleção brasileira nas Olimpíadas de 2016. Ele era scout e fez parte da delegação da comissão técnica da seleção brasileira campeã olímpica. Ele montou a análise de desempenho, o setor de análise de desempenho da CBF olímpica em 2016. Isso. E aí, já partindo para o lado do internacional, e o currículo, de fato, ele impressiona. Se a gente não conhecia, ou se você não conhecia o Sandro Orlandelli, a primeira coisa que eu tenho que dizer, não é um estagiário, não é um cara caindo de paraquedas agora, um novato, uma invenção. Um cara que está no futebol já há bastante tempo e ficou 10 anos, por exemplo, trabalhando no Arsenal, trabalhou em Santos, Atlético Paranaense, em cargos diretivos, seleção brasileira em cargo diretivo também, e chega agora no Internacional. Por que o Inter escolheu esse nome? Porque o Inter tinha a ideia de trazer alguém que já tivesse experiência nessa função, que soubesse fazer o que o coordenador técnico faz. Por exemplo, muita gente sugeriu, o Abel Braga, o Paulo Roberto Falcão, o D'Alessandro. Se entende que esses nomes, apesar de ter muita experiência de campo, de vestiário, não têm experiência nos processos que o Inter tinha com um coordenador técnico como o Paulo Autuori, que são processos bem específicos de fazer o elo entre o CAPA, o departamento de performance, o departamento de saúde, a comissão técnica, trocar ideia com o mano. É bem específico. Por isso o Inter procurou alguém que já trabalhava nessa função. No Red Bull Bragantino, o Sandro ele era o braço direito na parte técnica do Thiago Escuro, que é o CEO do Bragantino, é o cara que manda na Red Bull, no projeto da Red Bull aqui no futebol brasileiro. E ele foi contratado para ser o manda-chuva na parte técnica do Thiago Escuro. E o Inter consegue trazer esse profissional do Red Bull Bragantino e agora a gente vai ver, obviamente. Por enquanto a gente tem só a parte boa. Analisando o trabalho dele no dia a dia, a gente vai obter mais informações ao longo do ano. E aí? Pois é, O Baldassi estava inscrito ali, eu não sei se sim. você quer falar por causa que é do Inter.